Bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias a 2. Hoje eu estou aqui com a Miriam Sabjali e vamos falar do conceito de terrorismo e a estereotipização da pessoa árabe. Então, Miriam, eu ia pedir para que te apresentasses um pouquinho, falar do teu percurso um bocadinho e agradecer-te por ter vindo ao nosso podcast. Obrigada eu pelo convite, sou Miriam, sou jurista e tenho mestrado em Direitos Humanos. Acho que normalmente tenho trabalhado como assessora jurídica, já trabalhei como técnica de apoio à vítima, especificamente de pessoas migrantes, vítimas de crime, qualquer tipo de crime, mas com uma nacionalidade não portuguesa, e também como assessora jurídica e política da deputada não inscrita Joacine Catar Moreira na Assembleia da República durante um ano. Também trabalhei em Bruxelas na área de advocacy relacionada mais uma vez com as pessoas migrantes, portanto é um pouco a minha área de foco. E é isso, obrigada pelo convite mais uma vez. Nada. Então, a minha primeira questão vai de encontro aqui ao que nós consideramos que é o evento catalisador da conversa sobre o terrorismo na atualidade, que é o 11 de setembro de 2001, né? E nós sabemos que esse evento despoltou, né, uma série de medidas de segurança, o que nós consideramos hoje em dia como controle de fronteiras, etc. Mas também a criação de um imaginário público do que é um terrorista, né? O que é um ato terrorista, no fundo. Sim. Ou seja... O que é que tu achas que este evento acabou por significar para a população árabe? Então, eu acho que, antes de responder diretamente, só queria dizer que não foi o início de um processo. Eu diria que foi, se calhar, o catalisador, o evento catalisador desse processo, mas a verdade é que a racialização do conceito de terrorista, estamos a falar agora particularmente nos Estados Unidos, depois podemos falar um pouco da situação europeia, mas é diferente, é um bocado inescapável falar sobre os Estados Unidos. Já desde, por exemplo, a chamada guerra no terror é um conceito que tem vindo a ser construído já desde os anos 60, dos anos 80, sobretudo ou seja, o combate ao terrorismo era uma espécie de cobertura ideológica, para poder justificar ou um bocado ignorar a violência estatal e a repressão estatal contra determinadas pessoas que não se reviam naquilo que eram os ideais ocidentais e os ideais americanos e, neste caso, os ideais sionistas do processo sionista. Havia quase uma sutura entre a cultura americana e entre o projeto de Israel. E, portanto, muitas vezes era classificado como o conceito de terrorismo sempre foi utilizado de uma forma muito, muito inconsistente para definir determinadas coisas. E pronto, este processo de racialização foi uma coisa que foi um bocadinho em crescendo. E a verdade é que o 11 de setembro foi um ponto de viragem, foi um pouco, tornou-se um processo irreversível. Aquilo que é também preciso perceber um bocadinho como é que a raça funciona, opera num país como os Estados Unidos e sobretudo para falar sobre pessoas árabes e pessoas sul-asiáticas, desculpa. Estou a falar de pessoas sul-asiáticas e pessoas árabes. Também nos outros contextos, mas falando sobre o Islão é preciso falar sobre estas duas comunidades. E a verdade é que a raça é muito mais um género de um processo social do que propriamente tem a ver com a questão biológica. Se pensarmos na população árabe em específico, até nos censos americanos, a população árabe é descrita como branca. E, portanto, durante imenso tempo havia também uma facilidade de assimilação e de fluidez social destas pessoas, também às vezes porque era necessário para a sua própria sobrevivência e para a sua própria vivência na sociedade. Não está tão ligado à questão fenotípica. Exato, a aproximação de um determinado ideal de branquitude, muitas vezes isso implicava a repressão daquilo que são as suas características culturais, algum cuidado acrescentado, e era assim que as pessoas árabes conviviam socialmente e existiam socialmente. E, portanto, aquilo que o 11 de setembro veio fazer nesta relação social foi alterá-la profundamente. As pessoas árabes começaram a ser identificadas culturalmente e racialmente de uma forma completamente diferente. E, portanto, nesse sentido, sim, diria que foi um ponto de viragem, foi um evento importante que depois, como disseste, levou a uma guerra do terror, uma guerra contra o terror que não é propriamente
só as investidas militares que nós sabemos que existiram, mas também todo um processo discursivo e todo um processo de práticas dentro do próprio país e noutros pontos focais na Europa que passava por mais do que só o poder duro, o poder da intervenção militar. E, portanto, sim, respondendo à tua pergunta, sim, foi sem dúvida um ponto de viragem, mas foi basicamente a construção, ou a solidificação de algo que já vinha a acontecer. Sim. Agora falando aqui um pouco do que estavas a referir, que era a questão das investidas militares, né? Quando nós falamos destas investidas militares e da ideia do Médio Oriente como uma região instável, normalmente a associação é feita através de, ou seja, com uma ligação direta ao extremismo religioso, nomeadamente o extremismo islâmico. No entanto, quando nós olhamos a fundo para essa questão, vemos que isso normalmente tem a ver com a interferência externa das grandes potências, nomeadamente dos Estados Unidos, de Israel, da Turquia. De que maneira que tu percepcionas este fenómeno? Eu acho que é um bocado indissociável. Aliás, eu acho que a questão da islamofobia na dimensão em que nós conseguimos compreender que ela existe hoje, no pós-11 de setembro, foi basicamente um mecanismo necessário, um mecanismo de desumanização racial de determinadas pessoas que era necessário para justificar um projeto imperial que teve consequências, não só foi contraprodutivo, no mínimo, não é? Sim. Como foi desastroso. As consequências da política externa americana no pós-11 de setembro, quer dizer, em 2006 os dados das mortes no Iraque e no Afeganistão, etc., dizia-se que era por volta de 600 mil pessoas. Hoje em dia, números das vítimas diretas dos ataques dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, no Paquistão, no Iémen, na Somália, etc., chegam quase a 1 milhão de pessoas. Portanto, eu acho que muitas vezes é necessário utilizar determinadas ferramentas discursivas, falar um bocadinho sobre a instabilidade e sobre este inimigo racialmente diverso, culturalmente diverso e ideologicamente hostil, que é um bocado difícil de concretizar, mas que é um mecanismo útil para poder ignorar um pouco ou justificar, ou sustentar, dar uma espécie de legitimação a uma intervenção que foi absolutamente desastrosa para todos os efeitos. E, portanto, acho que não sei se isso responde bem à tua pergunta, mas a ideia de que é possível falar sobre o Médio Oriente e falar sobre esta região, falar sobre sobre a política interna destas regiões, sem falar sobre tudo aquilo que aconteceu, que tem vindo a acontecer e que provavelmente vai continuar a acontecer, é um bocadinho ver as coisas de forma muito reduzida e, portanto, sim, é preciso ver o contexto geral das coisas. Como estavas a dizer agora, esta coisa agora pegando aqui num contexto, porque nós sabemos que mesmo em relação aos grupos que nós chamamos, né, de extremistas e de fundamentalistas religiosos, muitos deles tiveram financiamento direto em algum momento, quer durante a Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, e é nessa percepção pós-Segunda Guerra Mundial do que é um ato terrorista e o que é um terrorista que eu vou entrar agora, que é a questão nesta altura, por exemplo, o imaginário social do que era um terrorista eram muitas vezes ligados ao que era um ato terrorista, quem é que era atribuído a este tipo de coisa, o que é que constituía, eram muitas vezes movimentos separatistas ou comunistas. Ou seja, não havia necessariamente, tinha um cunho político, mas não necessariamente um cunho religioso, um cunho étnico. Ou seja, esta coisa que nós temos hoje em dia de uma associação direta entre fundamentalismo religioso islâmico e atos terroristas é uma coisa mais recente. Então, o que eu queria perceber era, em termos sociais, como é que tu achas que foram sendo criadas estas representações, ou seja, este imaginário coletivo, claro. Percepção coletiva do que é quem é que se pode encaixar neste tema, não é? Porque às vezes o mesmo ato, que é o que nós vemos mediaticamente, que é a mesma coisa feita por uma pessoa árabe ou uma pessoa caucasiana, não é nomeada da mesma forma, não cabe no mesmo... Claro. Era isso. Claro.
Não, eu acho que há vários pontos. Primeiro, eu acho que é importante perceber que, na minha ótica, a questão do fanatismo islâmico pode ser descrita de formas diferentes, ou pode ser caracterizada de formas diferentes. Nós vemos isto na cultura popular, vemos isto em policy making, vemos isto em várias coisas. Há a visão mais neoconservadora, que se calhar foi a visão que era mais predominante no pós-11 de setembro, imediatamente, com o Bush, com o discurso de muitos sionistas de direita, de que há um clash civilizacional impossível de ultrapassar e de que o Islão é uma religião que está predeterminada à violência, que a violência é endémica ao Islão, é uma religião sangrenta que nunca vai ser ajustada e nunca vai ter qualquer tipo de integração. Isto é uma visão que, em muitos momentos históricos, foi um bocadinho ultrapassada. Por exemplo, nós com o Obama, na altura em que eu diria que até venceu numa plataforma muito afastando-se das consequências da guerra ao terror que o Bush levou a cabo, mas que depois percebeu que as pessoas começaram a perceber que não havia legitimidade para aquilo que estava a acontecer e, portanto, a plataforma era muito virada ao contrário. Mas a verdade é que o liberalismo dessa altura do Obama, esse reformismo da ideia do fanatismo islâmico, já não era tanto a ideia de que isto é uma religião, que há um clash civilizacional gigante. Era mais uma questão de que os muçulmanos são vistos como pessoas que estão perpetuamente a caminhar sobre um equilíbrio, não é? Podem pender para o lado bom, e esse lado bom seria o lado político, o lado de não questionar a política externa americana, o sistema de segurança interna, não questionar os valores do Ocidente, o que quer que isso significa, mas nós sabemos mais ou menos o que é que isso significa. Mas podem viver esse lado da assimilação ou o lado contrário, que é quando o Islão em si não é mau, não é? De acordo com estas visões, mas foi apropriado, ou está a ser apropriado por uma ideologia política que não corresponde aos valores do Ocidente. E nesse sentido, já há um bocadinho aquela ideia também da Guerra Fria, dos discursos anticomunistas, de que as pessoas precisam um bocadinho de ser salvas deste monstro, desta ideologia totalitária, não é? Depois utilizamos palavras meio ambíguas para descrever estas coisas, o totalitarismo, o extremismo também é uma palavra que nós ouvimos muito a falar, e depois se pensarmos, por exemplo, no discurso político inglês, o extremismo começou a ser utilizado como caracterizador, palavra caracterizadora, na altura da resistência anticolonial. Portanto, aquelas pessoas que queriam alguma independência administrativa nas colónias, na altura na Índia, mas percebiam o papel da Inglaterra, o papel da coroa naquele funcionamento, eram as moderadas. Os ativistas anticoloniais eram extremistas. Portanto, isso ganhou um bocadinho o mainstream, ficou mais mainstream esse termo para descrever uma multitude de realidades. E, portanto, há imensas práticas utilizadas na guerra contra o terror que vão beber muito daquilo que também foram algumas estratégias americanas na Guerra Fria. A propaganda, esse tipo de práticas, vê-se que há uma forma de agir que não é completamente distante daquilo que já tinha sido feito antes noutros conflitos com outras características, não é? Contra Estados, agora já é contra entidades, é diferente, mas eu acho que nesse sentido vês um bocadinho a ligação entre os processos. E agora, ainda falando aqui destas representações, acho que é importante, lá está, discutir aquilo que estávamos a falar agora, que é como é que elas criaram, mas também quem é que as cria, não é? Quem é que interessa, ou seja, não só a maneira como elas são feitas, mas porque é que são feitas, por quem é que são feitas. E aqui é importante falar dos agentes mediáticos, dos agentes culturais, dos políticos, naturalmente, ou seja, como é que neste processo, como é que se circunscreveu, não é, este conceito a uma religião, a uma área geográfica, ou seja, como é que se conseguiu este fenómeno, no facto. E também falarmos aqui um pouco, agora mais para a atualidade, né? Porque a guerra ao terror já estamos a falar mais de uma época em que a televisão era
o grande meio, mas hoje em dia temos a questão das redes sociais, né? Sim. E como é que isso também trabalha neste campo da criação de representações sociais. Eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu te disse inicialmente, que era muito difícil de justificar uma investida. Aquilo que aconteceu no 11 de setembro foi a criação de um estado de emergência, mas o estado de emergência não cessou, não é? A guerra ao terror foi-se perpetuando, tornou-se uma iniciativa global, um bocadinho open-ended, um bocadinho abstrata, sem fim à vista. A cada determinado momento histórico parecia que havia a vontade de afirmar que a guerra era uma coisa contínua, que o terrorismo não tinha sido derrotado. Sim. E eu acho que é muito difícil justificar uma tragédia tão grande e tão contraprodutiva e tão mesmo desumana como foram as investidas dos Estados Unidos nesses países, com a quantidade de mortes de civis, com as imagens que nós temos vindo a ver, coisas que se calhar até hoje ainda não temos conhecimento. Era muito difícil de justificar isso ou legitimar isso sem criar mesmo uma figura de desumanização racial que superasse ou que bebesse do medo das pessoas e que fizesse com que estivesse sempre presente esta ameaça de um inimigo comum que não conseguimos ver, distante não só fisicamente, mas também racialmente, culturalmente e politicamente política e ideologicamente muito hostil. E, portanto, também era uma maneira das pessoas, se calhar, focarem-se muito menos na ruptura social que havia nas suas vidas diárias, nos seus problemas de convivência, nos seus problemas de existir, sabendo a quantidade de fundos e de recursos que estava a ser utilizado para determinadas investidas militares, que a certa altura tornaram-se visíveis para a maior parte das pessoas. Já eram visíveis para muitas pessoas na altura porque havia uma base legal, uma base de direito internacional completamente muito, muito fraca, não é? Para poder justificar o tipo de ataques que foram feitos. A tortura que resultou, a tortura no sentido mesmo literal e jurídico da palavra, o conceito mais restrito de tortura, a maneira como isso foi completamente banalizado em prisões sobre pessoas que não eram... o caso da Abu Ghraib. Sim, exato. E pessoas que são, às vezes, não são identificadas como prisioneiras porque não podem ser identificadas como prisioneiras, porque aí prisioneiros de guerra já teriam tido uma proteção... um estatuto diferente. E, portanto, este tipo de coisas aconteceram e foram transmitidas na televisão. E se no início as pessoas estavam num estado de emergência, num estado de alerta, em que era completamente... era difícil de analisar criticamente este discurso, a verdade é que mais tarde foi-se apercebendo qual é que era o verdadeiro caráter deste tipo de intervenções. Um George W. Bush, na altura, falou sobre a guerra ao terror como uma cruzada. Portanto, este tipo de coisas, em retrospectiva, à medida que as pessoas se iam afastando da imediação, iam começando a perceber-se. E, portanto, tinha de haver um mecanismo de justificação, um mecanismo de desumanização mesmo racializada das pessoas. A criação do outro, exatamente. Não somos nós. Exatamente. Tal como houve o antissemitismo. Existe também, mas com o papel que o antissemitismo teve também, por exemplo, nos movimentos de extrema-direita na Europa no século XX, e a maneira como isso também foi transicionando para a islamofobia, ocupar um bocadinho esse papel. Claro que os dois mecanismos, os dois conceitos existiam, exato. Não é como se houvesse uma substituição total, obviamente, não é assim que funciona, mas a verdade é que pode ver-se, isto não é uma coisa que aconteceu do nada, foi um processo e que tem esse tipo de razões. Então aqui estamos a falar basicamente há um processo de homogeneização, né? Uma criação de uma massa homogénea de pessoas que são diferentes de nós. A cultura islâmica, são pessoas, os muçulmanos são quase presos nós ocidentais criamos a cultura, os muçulmanos são produtos da sua cultura e não conseguem libertar-se disso. Exato. E uma cultura que lá está, como estavas a dizer, há um clash, né? Uma cultura que não pode não pode jogar com a nossa, não pode fazer parte, não dá para elas existirem ao mesmo tempo, simultaneamente. E o terrorismo, em vez de analisarmos de uma perspectiva política, pensando nas circunstâncias materiais e sociais que fazem com que as pessoas relacionem
com o Estado, com agentes estatais desta forma, pensamos desta forma meio ambígua cultural, não é? A ideia de classe de civilizações, ou a ideia de que há pessoas que o Islão não é mau, mas que as pessoas são cooptadas por uma força política totalitária e é a nossa responsabilidade impedir que essas pessoas... Pronto, é uma retórica um bocadinho falaciosa. E mesmo na questão que estava a falar há pouco da televisão e do papel da televisão, porque o Iraque é considerado a primeira guerra que é broadcasted, ou seja, também houve uma ideia a nível de comunicação de que as pessoas estavam a ter acesso em direto àquilo que era a realidade, ou seja, as pessoas achavam que tipo, aquilo que elas estavam a ver na televisão delas e aquilo que lhes estava a ser passado não tinha como ser alterado. Claro. E uma das coisas que se fala muito em comunicação é, por exemplo, as imagens de drones, ou seja, isso também são processos de desumanização, no fundo, porque nós não estamos a ver as pessoas a morrer, estamos a ver uma imagem completamente computerizada, em que cai uma coisa ali que não se assemelha à nossa realidade, não temos como, não há uma criação de uma ligação emocional direta através dessas imagens. Claro, mas repara, até a partir de certa, é verdade, mas a partir de certa altura o que também aconteceu foi um bocadinho a ausência de imagens. Quando em 2011 a administração de Barack Obama começa a executar extrajudicialmente cidadãos do seu próprio país que estão no Iémen, por exemplo, através do uso de drones, como mencionaste, esse tipo de coisas, nem sequer são inteiramente do conhecimento das pessoas, ou se não são transmitidas da mesma forma que não há já aquela imediação. Mas essas coisas continuaram a existir, esse tipo de processos continuaram a existir numa guerra ao terror que era mais burocrática, era mais uma espécie de uma continuidade mais invisível no sentido mediático. Mas que continuava a acontecer. As práticas de vigilância massiva, as práticas de deportação, muitas vezes sem due process, as práticas de escutas a cidadãos completamente comuns que tinham ou representavam alguns tipos de identificadores, sendo muitas destas pessoas, a maior parte da população muçulmana nos Estados Unidos, são pessoas que vivem a sua vida de forma completamente secular. Não têm qualquer afiliação com o Islão, mas depois há um processo de racialização em que há determinados marcadores físicos que são identificados quase como pré-crimes, não é? Quer dizer, havia práticas do FBI de identificar determinadas alterações físicas ou características físicas como este indivíduo é alguém que temos de monitorizar. Esse tipo de coisas foram normalizadas durante muito tempo e não cessaram com o fim de algumas dessas investidas. São coisas que se foram transformando um bocadinho. Agora, para falar um bocadinho da tua vivência pessoal em Portugal, como é que tu achas que, por exemplo, alguns estereótipos que referimos anteriormente têm impactado o teu cotidiano enquanto uma pessoa muçulmana? Olha, eu acho que uma coisa muito interessante é nós pensarmos um bocadinho também... um fenómeno que também acontece muito em Inglaterra e eu acho que é algo que não surge muitas vezes nas discussões sobre migrações, sobre islamofobia, mas eu acho que é muito importante. A questão é que nós temos as pessoas que vieram para Portugal no pós-Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo na altura no final do projeto colonial português. As pessoas que vieram eram uma espécie de anomalia histórica. São uma espécie de anomalia histórica. Eu estou a falar mesmo da minha família, por exemplo, especificamente. São pessoas que têm a nacionalidade portuguesa há gerações e que antes dos últimos 50 anos não tinham vindo a Portugal. O que é que eram? Eram pessoas que eram partes integrantes de um projeto multicultural de vários países que depois deslocaram por força deste final à sua terra-mãe, mas não tem, na verdade, não tem o mesmo tipo de pertença e cria há uma resistência muito grande que é criada em relação a estas pessoas. As pessoas vêm de onde? Vêm, por exemplo, da Ásia do Sul, da Índia, de onde vem a minha família. Claro, com um percurso, foram primeiro para Moçambique e depois vieram, mas a verdade é que este percurso, ele próprio foi criado
pelo projeto colonial português. Este foi mesmo traçado pelo projeto colonial português. Portanto, uma coisa em relação à qual nós não falamos é que aquele slogan que nós estamos aqui porque vocês estiveram lá, não é? Há um percurso migratório que não é por acaso, é um percurso migratório que tem e que muda muito, que altera mesmo a identidade, o sentido de identidade destas pessoas, nas quais me incluo. Porque nós chegamos com, tecnicamente, no sentido literal, não somos pessoas imigrantes. Sim. Claro que sim, mas no sentido literal, porque são pessoas que têm a nacionalidade portuguesa há gerações. E depois vem-se uma realidade em que só é possível, só se pode perceber o sentido de pertença destas pessoas e ajudar nesse sentido de pertença se tivéssemos a disponibilidade para falar sobre o projeto colonial português. E a maior parte das pessoas não tem. E, portanto, cria-se aqui uma fricção cultural um bocadinho evidente. E muitas destas pessoas, no qual incluo também a minha família, são pessoas que têm um bocado aquela lógica de que é possível a assimilação, desde que haja uma determinada proximidade à cultura ocidental, à branquitude no sentido geral, e, portanto, muitas vezes o objetivo é procurar a integração ao máximo possível nos nossos hábitos culturais, praticá-los em privado, esse tipo de coisas. Tentar ao máximo entrar dentro daquilo que é o padrão cultural. Mas depois do 11 de setembro e depois e agora, agora também, que agora a islamofobia que se está a propagar ainda mais... Volta a ressurgir, sim, né, com força. É impossível. Há marcadores sociais que são impossíveis independentemente da nossa história em Portugal e da nossa história dentro do Império Português. Portanto, é difícil. Eu lembro-me que eu cresci mesmo, várias ocasiões, a ouvir eu cresci num ambiente predominantemente branco e cresci a ouvir que eu era como se fosse branca. Eu era, para eles, para estas pessoas, eu sou branca, como se fosse uma espécie de um cartão que me dão e eu agora posso andar com o meu cartão, o cartão da branquitude, mas depois há momentos em que esse cartão, se calhar, pode ser revogado. Na altura do 11 de setembro, o que aconteceu a muitas das pessoas, ou a população árabe no geral, nos Estados Unidos, por exemplo, é um bocado essa revogação do cartão de pessoa branca. E, portanto, claro que isso cria desconforto, claro que isso cria grandes problemas de identificação. Quando não consegues praticar a tua cultura plenamente, quando tens de fazer tudo para declarar uma lealdade a determinados valores europeus, que é impossível de fazer sem, se calhar, traires a tua religião, a tua cultura, e depois, mesmo assim, isso não te dá em nada, não é? É muito frustrante. E claro que cria condicionantes na maneira como tu interages com as pessoas à tua volta. E, portanto, eu acho que isso foi algo muito significativo na minha vida, e é algo muito significativo na minha vida. Esta ideia de que a assimilação, apesar de ser para muitos um objetivo final, não é atingível, nunca vai ser atingível, e cada vez menos, ou cada vez mais é atingível, é inatingível. Portanto, a verdade é que é isso, que nós cada vez mais sentimos a islamofobia em tudo. Na islamofobia digo como plataforma política, não é? Como ferramenta de mobilização das pessoas. A semana passada, apanhei um táxi pela primeira vez em séculos, porque não tinha bateria no telefone, apanhei um táxi. Pronto, no centro de Lisboa, era 7 da tarde, estava sol. Comecei a falar com o senhor, muito simpático, a dizer-me que estava imenso calor, que bom, 23 graus, não estava 23 graus há imenso tempo. Eu disse-lhe, por passagem, eu vivi na Suécia no início do ano passado, já não estava muito habituada a ter sol em março. Um comentário, disse só isto, e o senhor, a primeira coisa que me disse foi: e o que é que a mina acha sobre a imigração? E eu pensei, bem, eu disse uma frase, disse: olha, eu acho que a imigração, para além de ser inevitável, é algo que nos deixa, enquanto país pequeno, muito mais rico, não no sentido literal, no sentido monetário, apesar de ser verdade, mas não é isso que eu queria dizer, no sentido rico. Disse só isso, e o senhor começou com um discurso às 7 da tarde, não olhou para mim, acho eu, mas eu acho que se mesmo tivesse olhado, tinha tido esse discurso na mesma. Sim. A dizer que o que lhe incomodava eram os paquistaneses e os afegãos que vinham cheios de doenças
e não eram colocados à parte e andavam pelas ruas a propagar doenças. E depois começou a dizer, se eu quisesse levar um cão para a Suíça... Eu não quero dizer que isto é o discurso de toda a gente, eu sei que isto é um bocado... Mas é só porque isto aconteceu há uns dias e eu ainda estou a pensar nisto, para perceberes as consequências que isto tem na nossa... E o senhor a dizer, quando eu vou para a Suíça e se quer levar um cão, o cão tem de fazer quarentena. Estas pessoas vêm para aqui cheias de doenças. Então, e eu pensar, eu acho que nunca... Eu já ouvi muita coisa. Já ouvi muito discurso islamofóbico na minha vida aqui em Portugal. E acho que nunca tinha ouvido uma coisa tão desumanizadora. Falar das pessoas... com uma repulsa que não é natural. É uma repulsa claramente fabricada. Sim. E quase a crítica. E eu a pensar, o senhor não olhou para trás este tempo todo. E eu gostava mesmo que ele tivesse olhado para trás uma vez, porque isto não teria acontecido, se calhar. Mas eu às vezes nem sei. Sim. Depois eu disse, olha, por acaso, eu sou filha de imigrantes da Índia, neta de imigrantes da Índia, e os meus pais vieram, e os meus avós vieram para Portugal depois do final do colonialismo português, quando a Índia deixou de ser nossa, e de Moçambique também. Portanto, não me diga estas coisas, por favor. Estamos quase a chegar ao meu destino, eu não vou ter esta conversa. E o senhor ficou genuinamente envergonhado, não ficou arrependido, não me pareceu, mas ficou envergonhado. Mas a verdade é que como é que tu estás num contexto em que estás com uma pessoa estranha, nem sequer percebeste qual é que era, nem olhaste para trás e percebeste, identificaste culturalmente a pessoa, mas isso já é... E começas a ter este discurso que eu genuinamente não costumava ouvir em Lisboa. E o que é que aconteceu? Foi de repente não vieram uma fornada de pessoas num determinado sítio para criar este sentimento. Não, é uma coisa completamente fabricada. Nós podemos contar por dedos de uma mão a quantidade de representações, autorrepresentações de pessoas muçulmanas nos nossos mídia, na arte, na cultura, no que quer que seja, e não podemos contar. São inúmeras as representações exteriores das pessoas muçulmanas, não é? Quantas pessoas muçulmanas é que nós vemos na esfera pública? E ao contrário, quantas pessoas ou quantas realidades muçulmanas, quantas vezes é que ouvimos outras pessoas a falarem sobre o Islão, sobre as pessoas muçulmanas? Todas estas coisas importam e depois propagam-se estas ideias absurdas, estas mentiras que são muito, muito, muito preocupantes, de que se trata de um grupo de pessoas gigante que está a entrar, que são descritas como sub-humanas mesmo, e é muito difícil de contrariar estes pensamentos quando não tens essa... Falávamos há pouco, né? Que é essa massa homogénea de pessoas... inferior. Sim, e como nós não temos o precedente do ataque terrorista em Portugal, não é? O que nós temos muitas vezes é agora, temos a ideia da criminalidade em sentido amplo. Sim. Estas pessoas são pessoas criminosas. Sim. Porque não é... E às vezes até parece que há vontade de... Eu lembro-me quando eu faço parte da comunidade Ismaili, que é uma comunidade que tem o centro Ismaili ali nas Laranjeiras, em Lisboa. Não sei se te lembras da altura em que, em 2023, em março de 2023, em que houve um ataque de um membro da comunidade Ismaili, um senhor afegão, contra duas mulheres Ismailis. Que acabaram por falecer. E na altura eu lembro perfeitamente que as primeiras coisas que eu vi na televisão foi o André Ventura a ir à SIC, agora estou a dizer isto e posso estar errada, mas eu tenho quase certeza que foi à SIC, logo em prime time, no próprio dia, quando ainda sabia muito pouco sobre o que é que tinha acontecido, para falar do quê? Para falar da ameaça terrorista. Dos perigos. Quando se começou a perceber que aquilo não tinha nenhum contorno terrorista, no sentido em que o terrorismo definimos como a violência direcionada a civis para avançar uma determinada causa política, sim, não é? Quando nós percebemos que aquilo não tinha sido isso, de todo, que não havia nenhum indício, quando a Polícia Judiciária veio à televisão dizer que é mentira e é falso que haja contornos terroristas nesta situação, de repente o Chega e a extrema-direita portuguesa, o Mário Machado também fez um vídeo à frente do Centro Ismaili, por exemplo, a extrema-direita portuguesa perdeu o interesse em explorar politicamente aquela situação. Quando se aperceberam que as vítimas também elas eram pertencentes à comunidade Ismaili, ou seja, não interessa. Já não há nenhum capital político em explorar esta situação. Mas parecia que havia quase uma vontade de ter uma justificação para poder usar essas retóricas que são utilizadas nos países em que de facto há o precedente, e poder ter esta conversa. Como nós não temos esta conversa, na minha ótica, eu digo isto mesmo só em termos de quem está a observar,
o que acontece são as pessoas utilizarem o bolo da criminalidade. Estas pessoas vêm cá e vêm aumentar, fazer crimes. Quais crimes? Cultural. Todos os crimes, sim. Todos os crimes, crimes contra a mulher, crimes contra o património, crimes contra todos os crimes. Sem qualquer sustento em termos Também de é bastante irónica a questão do crime contra a mulher, não é? Claro. Agora, porque é a instrumentalização de... Sim. Porquê que a violência de género não entra na justificação do terrorismo? Não entra na palavra terrorismo, no conceito de terrorismo. Não é violência, não é ataques a pessoas inocentes com o objetivo de avançar a uma causa política. O sistema patriarcal não é uma causa política. Porquê que a violência racista não entra dentro do conceito de terrorismo? Não é um ataque a pessoas inocentes com o objetivo de avançar uma causa política. A supremacia branca não é uma causa política. Portanto, todas estas coisas são construídas e estão em constante alteração, mas a verdade é que muitas das coisas que nós vemos cada vez mais a islamofobia a ganhar terreno como plataforma de mobilização política. Eu acho que isso é muito preocupante porque nós aqui não temos o discurso, nem a pesquisa, nem a abertura para falar disso criticamente, para integrar a islamofobia neste diálogo sobre o pós-império, não é? Uhum. Não temos essa vontade comum e, portanto, a nossa discussão sobre migrações e sobre o Islão, sobre classe cultural ainda é muito primitiva e pronto, e é preciso... Também a nossa discussão sobre esta questão é muito mais recente do que tem que ser feita noutros sítios, não é? Claro. E um bocado sobre isto também, o que eu queria perguntar é, pronto, dado tudo aquilo que temos discutido até agora, o que é que tu achas, assim, para termos um olhar um bocadinho mais positivo para o futuro, que às vezes nos parece que não é assim tão positivo quanto isso, mas o que é que nós podemos fazer enquanto seres, enquanto associações, enquanto o que é que falta fazer neste campo, o que é que se pode fazer? Olha, eu acho que as boas notícias é que há imenso por fazer, porque ainda não foi feito quase nada. Portanto, há imensa coisa que se pode ser feita. Tem de haver vontade e há muitas narrativas e muitas bengalas discursivas que têm de ser um bocado desconstruídas. Eu já falo disto há imenso tempo. Eu acho que a maneira como nós falamos sobre imigração é completamente, à esquerda e à direita, é completamente limitativa, é um discurso de binómios dos criminosos e os salvadores, não é? Os criminosos que vêm do lado de e os que vêm contribuir a fazer este trabalho. Isso é tudo verdade, mas a extrema-direita não está à procura de afirmar a verdade. Não é a sua preocupação. Também é um pouco redutor discursivamente. E eu acho que é importante nós falarmos um pouco sobre, ou trazermos o debate um bocadinho para explicar porque é que estas pessoas vieram para Portugal. Qual é que é a razão destes movimentos migratórios do sul global para o norte global? Quando nós nem sequer temos a capacidade de falar muito ainda sobre os movimentos migratórios do norte global para o sul global, há milhares de anos atrás, que causaram, que se calhar estão relacionadas, não é? Com o reverso da moeda. Mas temos de falar sobre isso, nós temos de perceber porque é que nós temos, quem é que são as populações migrantes que nós temos aqui em Portugal? De onde é que vieram? Vamos a perceber que muitas das pessoas que estão cá vieram de países onde nós também já fomos, não é? Toda essa ideia é um discurso que já há noutros países, a um nível de que não há aqui, não há abertura para falarmos sobre essa parte. Da esquerda também, eu acho que é importante alterar essa questão. Há coisas muito... Há muitas barreiras ainda. Eu já escrevi sobre isto, mas eu lembro-me quando estive na Assembleia da República durante um ano, fizemos um voto de... uma coisa simbólica, um voto de saudação à comunidade muçulmana por ocasião do Eid. E aquilo é um processo que dá entrada no Diário da República e depois vai parar a comissão... Seria a primeira comissão, que é a Comissão de Assuntos, Liberdades e Garantias. Foi parar à segunda comissão, a comissão de Portugal e das comunidades estrangeiras. Não sei se é esse o nome. Não tem Portugal o nome. Acho que é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das comunidades estrangeiras, algo assim. Ou seja, é uma comunidade cujo foco é falar sobre aquilo que se passa fora de Portugal. Isto era um voto que no título dizia: voto de saudação à comunidade muçulmana
em Portugal. É que não podia ser mais literal. Sim. E mesmo assim foi parar na comunidade dos estrangeiros, na comunidade que trata de assuntos que ocorrem fora de Portugal. Se isto não é um bocadinho um deslize institucional muito que revela, na minha opinião, a maneira como a nossa psyche ainda está um bocadinho programada para pensarmos sobre estes fenómenos, eu acho que é. Eu acho que é um exemplo. Claro que é uma coisa, um detalhe, não é? Sim. Mas é um detalhe que eu acho que revela como até nestas instituições não há abertura para levar estes assuntos, para falar sobre estes assuntos e para um bocadinho desmontar estas narrativas que nós já temos assentes. Pronto, e chegamos ao fim deste episódio. Miriam, queria-te agradecer mais uma vez por teres vindo. A nossa conversa foi muito interessante e agradecer à Rádio Sintoniza-te por nos ceder o espaço e fiquem connosco para os próximos episódios.